Olá, meu amigo, minha amiga, se tu uma bênção, que você venha ter olhos iluminados e a mente esclarecida. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja teu santo e glorioso nome, toda honra e toda glória pertence somente ao Senhor. Meu Pai querido e amado, que todas as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, que têm assistido, meu Deus, aos vídeos que postamos, sejam elas, meu Pai, libertas de toda a escravidão, meu Deus, que é imposta sobre elas, que elas venham ter mente esclarecida, que elas venham ter, meu Deus, a libertação total e completa para que venham desfrutar de uma vida de qualidade, de uma vida repleta de vitórias, de uma vida boa e ampla, total e restrita. Porque assim, meu Pai, já está determinado. Pois, meu Pai, que o Senhor venha através deste momento, desta palavra, meu Deus, dar a tua direção para que pessoas sejam alcançadas e sejam assim, meu Deus, muito abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, se você deseja que venhamos estar orando por você, você pode colocar o seu nome aí nos comentários e temos feito a menção das pessoas em nossas orações todos os dias, certo? Se você ainda não é uma pessoa inscrita no canal, inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho, porque os próximos vídeos o YouTube estará recomendando para você. Meu amigo, olha, vou falar para você uma coisa muito séria. Como a palavra de Deus ela nos mostra os acontecimentos desses últimos tempos, muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo e estão atônitas, não estão vivendo mais uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida, sossegada. Infelizmente, muitos estão preocupados. Vou falar uma coisa para você. Uma pessoa que é de Deus, ela vive tranquila. Ela tem a convicção, pode acontecer o que acontecer. A vida dela está na mão de Deus e da mão dele ninguém pode arrebatar. E nada pode fazer o homem contra essa pessoa. Por quê? Porque ela está neste planeta, ela está neste mundo, vamos dizer desta forma, mas ela não faz parte desse mundo. Ela é uma eleita de Deus, ela é uma escolhida de Deus. Tanto que ela é a boa semente. Existe o justo e existe o ímpio. Existe a boa semente e existe a má semente. Porque a palavra de Deus ela é bem clara aqui, no livro de Mateus, diz assim, no capítulo 12, no versículo 35, olha só, diz assim, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ou seja, de dentro do coração. A pessoa, no caso, que é boa, ela pensa em coisas boas, ela pensa em fazer o bem, ela pensa justamente no próximo, ela pensa na vida alheia, no sentido com respeito, não se intrometer na vida dos outros, não querer impor sobre a vida de ninguém e nem também dar calote, nem usar de falcatrua, de más intenções. Por quê? Porque dentro dela é a boa semente e ela vai dar sempre o quê? Bons frutos. Agora, aquele que é mau vive articulando, vive tramando, vive procurando armar coisas para prejudicar o próximo. Por quê? Porque já está dentro dele, é essa índole dela. Ela, infelizmente, nunca vai poder ser uma pessoa boa, por mais que ela até tente aparentar. Ela pode querer aparentar, dizer que está fazendo as coisas certas, mas quem conhece ela interiormente, intimamente, é o próprio Deus, porque a tudo ele perscruta, nada se torna desconhecido, nada está oculto aos seus olhos. Você está entendendo? Olha só, como nós estamos falando que o homem bom, vamos dizer aqui, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Olha só o que diz no livro de Provérbios, no capítulo 11, diz assim no versículo 17, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Você vê, a pessoa que ela procura estar sempre fazendo as coisas erradas, ela procura, passar a perna nos outros, você está entendendo também, não precisa entrar muito em detalhes, como tem muitos que se apresentam aqui, nos tempos atuais, no tempo que nós estamos vivendo, eles dizem que vão fazer as coisas boas, mas eles procuram fazer para si e o resto que se vire, o resto que se dane, como é o pensamento deles diante das pessoas, diante da sociedade.
eles procuram dizer que estão fazendo as coisas certas, mas os acontecimentos do dia a dia mostram que não tem nada a ver com isso. Como diz aqui, ó, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira, ou seja, já está determinado, a recompensa da pessoa já está determinada. O espírito que veio de Deus, que a pessoa é espírito revestido de carne, ela vive neste mundo e ela não procura fazer as coisas para prejudicar o próximo, e sim para ajudar. Ela procura fazer diante daquela condição que ela tem, ela procura ser justa, ela procura ser honesta, ela procura ser atenciosa, ela procura ter compreensão com as coisas. Inclusive no livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 10, diz assim, ó, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. Você vê que uma pessoa que é bondosa, ela procura cuidar inclusive dos seus animais, ela tem preocupação com ele. Não que ela seja uma idólatra, mas ela tem cuidado, ela procura não deixar faltar o alimento, né? Se daqui a pouco o animalzinho está com algum problema, ela procura saber o que está acontecendo e procura sanar aquela situação. Uma pessoa que é bondosa, ela age desta forma. Ela não negligencia, ela não pensa nela, ela pensa no todo. Por quê? Porque ela sabe que as coisas que estão à volta dela são responsabilidade dela. E por isso que diz aqui, ó, olha só, o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Diz assim, ó, no capítulo 11 de Provérbios, versículo 19, tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Ou seja, a morte que se diz a respeito à questão interior. A pessoa não tem paz, ela não tem sossego, ela vive com inveja, desprezo. Dentro dela existe uma amargura, infelizmente. Infelizmente a pessoa, ela para si mesma, ela é amarga. Ela não tem paz, ela não consegue dormir tranquila à noite, ela não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir sossegada. Ela pode ter tudo neste mundo, pode ser coberta de víveres, ela pode ter bens, ela pode adquirir bilhões e bilhões, e das muitas vezes de uma forma ilícita, né? Mas ela não tem sossego, ela não tem tranquilidade, ela não consegue ter paz. Pode ela tentar viajar para tudo que é lado, para onde quer que seja, ela pode tentar, né, fazer o que for, ela não consegue ter sossego porque está dentro dela. A morte está dentro dela. Ela é uma pessoa morta. É como um sepulcro caiado que a palavra de Deus fala, né? Pode ter uma boa aparência por fora, mas por dentro simplesmente coisas destruídas, principalmente. Diz assim no versículo 20, abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Você vê, o prazer de Deus justamente é naquela pessoa que vive uma vida tranquila. Por isso que ele, como está escrito lá em Isaías, habito no alto, num santo lugar, mas também habito naquele que tem um coração compungido e contrito, naquele que teme e treme da minha palavra, ou seja, aquele que procura andar na presença de Deus com integridade de coração. Você está compreendendo? Por isso que diz assim, ó, isso aqui é muito forte, olha só, capítulo 11 de Provérbios, versículo 21. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre, livre dentro dela. Ela não vive com o dedo ameaçando as pessoas. A pessoa que é justa, ela vive desta forma, ela vive numa vida, né, tranquila, porque ela, de dentro do bom tesouro, ela tira coisas boas. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, que o mal é evidente, não ficará sem castigo. Por exemplo, assim, ó, você que está sendo lesado por alguém, você que está sendo lesado por alguma coisa que está acontecendo, vamos supor assim, que está sendo prejudicado, não precisa desejar o mal para ninguém. Você não precisa desejar. O que aqueles que estão semeando as coisas ruins vão colher. A plantação, por exemplo, Deus não nos obriga a plantar nada. A plantação ela é livre, mas a colheita ela é inevitável. A colheita ela vai vir de uma forma ou de outra. As pessoas colhem aquilo que plantam. E não adianta a pessoa querer viver de fachada. Pode até cantar canções, hinos, né?
Mas isso tudo está sendo da onde? Da boca para fora. Porque dentro dela, na verdade, não existe a boa índole, não existe o bom coração, não existe um espírito de justiça, um espírito justo. Existe, infelizmente, morte, como eu falei para você. É como um sepulcro caiado, né? Vive de boa aparência, mas lá no fundo não tem nada a ver. Por quê? Porque um dia vai acontecer. E Deus conhece ela. Deus sabe quem é ela. Pode ela tentar ludibriar, enganar, né? Todo mundo, mas a Deus ninguém engana, não. E ninguém vai passar de uma forma despercebida. Aí a pessoa diz assim: então Deus vai punir, vai castigar. Já foi tudo determinado, a sentença já foi dada. Quem é de Deus, o dia que parar a respiração, o dia que o coração parar de bater, né, o pó vai tornar o pó e o espírito vai tornar para Deus, porque veio da parte de Deus. Veio da parte de Deus. Inclusive, lá no livro de Jó, quando fala a respeito de quando Deus, o Criador, estava fazendo tudo, estava determinando o acontecimento da existência de tudo, quando ele disse assim, haja luz e houve luz, quando ele determinou tudo que haveria de ser criado, o que aconteceu? Os filhos estavam junto com ele e rejubilavam, davam glória a Deus, está entendendo? Ou seja, tudo que Deus criou é bom, você pode ter certeza disso. Você não tem acompanhado e visto quanta judiaria tem sido feita com animais, quantas situações de abandono, de maus tratos? Ora, Deus criou todas as coisas, Ele criou e Ele viu que era bom quando Ele fez tudo, quando Ele criou o homem, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele viu que era muito bom. Você está entendendo? Então Deus ama a sua criação. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza de que aquela pessoa que está fazendo as coisas erradas, a conta vai vir. A conta vai vir e não vai ser barata, não. E talvez já até tenha vindo, né? Porque dentro dela ela não tem sossego, ela não tem paz. Aí pode tentar procurar diversão, como eu falei, coisas neste mundo. Daqui a pouco a pessoa busca, né, se envolve com um monte de coisa errada, mais ainda, se embriaga para tentar desaparecer. Meu amigo, minha amiga, vai colher. Você está compreendendo? Então, pratique aquilo que é bom, viva uma vida reta, justa. Você pode estar sendo lesado, como eu falei, prejudicado, mas uma coisa é certa: ninguém pode destruir você. Ninguém pode tirar de você aquilo que há de mais precioso, como que está escrito aqui. Olha só, diz assim, tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue para o mal, para a sua morte, o faz. Diz assim no versículo 18: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Semeia a justiça, ande com integridade, com retidão. Você não precisa depender de um lugar para você buscar, para você dizer assim, eu vou em tal lugar buscar Deus. Ele já mora aí com você, ele já habita em você. Se você é uma pessoa que teme e treme da palavra dele, se você tem essa consideração, se você procura fazer as coisas retas, é porque ele está aí. É a palavra dele que está dentro de você, não em letras, não em tábuas de pedra, mas escrito no teu espírito, escrito dentro de você. Você está entendendo? Então, meu amigo, minha amiga, viva uma vida reta, uma vida justa. Como eu falei para você, se você não colocou seu nome para oração, ou de quem que você quer que venha estar orando, coloque aí nos comentários. E inscreva-se no canal para fortalecer o canal, meu amigo, minha amiga. Porque muitas pessoas serão alcançadas através da palavra de Deus. Não ensinamento de dogmas, de preceitos, não de mandamentos de homem que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Você vê que muitos, infelizmente, não vivem na graça. Vivem na lei, praticam obras da lei. E o que vão colher vai ser justamente isso, morte. Porque antigo pacto, antiga aliança, que vinha com os mandamentos, era um ministério de condenação e morte, de condenação e morte, você está entendendo? A morte está na pessoa, está dentro dela. Agora, se ela tem a convicção da nova e eterna aliança, ela tem esse pacto dentro dela, então ela vive desta maneira, ela vive em paz, ela vive tranquila, ela vive sossegada. Por quê? Porque Deus reina dentro dela, vive dentro dela, a graça está sobre ela e ela vive com respeito a esse favor imerecido, porque toda honra e toda glória pertence ao único Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, ao Cristo verdadeiro, aquele que
foi ao Calvário, aquele que cumpriu tudo para que hoje pudéssemos estar firmes na presença dele, vivendo neste lugar, neste mundo, não fazendo parte dele, mas com harmonia, com paz, com tranquilidade. Tá entendendo? Cuide bem daqueles que estão na sua volta. Se você tem algum bichinho, cuida bem dele também, dê carinho, dê atenção, você não está idolatrando. Você está compreendendo? Porque a idolatria está dentro do sistema, onde as pessoas estão lá idolatrando aqueles que dizem que são gurus, né? Que são, infelizmente, desculpe falar desta forma, mas isso tem acontecido nesses últimos tempos e as pessoas estão preocupadas, aflitas. Nós vamos estar falando muito a respeito, inclusive, da própria palavra traduzida, da própria Bíblia, que tem muitas coisas que foi traduzida com a intenção de justamente de escravizar as pessoas, né? Foi traduzido de uma forma preconceituosa, foi traduzido, infelizmente, isso nós vamos estar trazendo para você e mostrando para você. Você está compreendendo? Por quê? Você pode ver, só dar uma pincelada aqui rápida para você. Lá no livro de Hebreus fala que o ministério lá na época de Moisés já estava terminando e Moisés colocou sobre ele um véu, porque aquilo que estava a princípio, que era a luz, estava se desvanecendo, ou seja, já estava terminando, já estava caindo por terra. E assim mesmo Moisés estava tentando de todas as maneiras permanecer daquela forma para que as pessoas viessem continuar obedecendo aquilo que ele estava determinando. Não que ele estava fazendo uma coisa que era errada, com respeito àquilo que foi do antigo pacto, da antiga aliança. Nós vamos falar muito a respeito disso. Você está compreendendo? É como acontece assim, uma pessoa que ela começa a ler livros, ela procura praticar a leitura, ela não vai ser ludibriada, enganada. Não estou nem falando com respeito à Bíblia, eu estou falando com respeito dela buscar conhecimento. Ela não vai ser enganada, ela não vai ser ludibriada. Por quê? Porque as pessoas que vivem de uma forma daquilo que é colocado dentro dela, daquilo que é imposto, daquilo que é sugerido, você vê, ó, as pessoas infelizmente elas vão atrás de muita coisa que não tem nada a ver com a vida verdadeira e traz para ela destruição, traz para ela morte. Meu amigo, minha amiga, pratique o que é bom. Nós vamos ficando por aqui. Estaremos juntos numa próxima oportunidade. Vamos em frente. Deus é contigo. Você está compreendendo? Por isso que quando começamos nesse vídeo falamos, se tu uma bênção, você é abençoado. Você é um eleito de Deus. Sabe por quê? Porque não vai receber alguma coisa na vida a pessoa que não tem nada a ver com Deus. O pão, como Jesus falou lá, não foi para os cachorrinhos, e sim para os filhos. Da mesma forma é a palavra de Deus. Muitos ouvirão com respeito à própria questão da graça, mas nem todos entenderão. Muitos estarão até acessando e procurando, mas não conseguem permanecer. Agora, aqueles que são eleitos, que são escolhidos, esses permanecem. Esses têm prazer de ouvir a palavra de Deus verdadeira. Já teve até pessoas cujo qual falamos, né? Eu não quero nem conhecer, eu não quero estar conhecendo, porque senão eu vou acabar saindo de onde que eu estou. Mas se você ouvir o que é verdadeiro, você vai praticar o que é justo, o que é verdadeiro. Agora, se tu está ouvindo palavra que está te deixando aflito, angustiado, oprimido, triste, não tem nada a ver com Deus. Por quê? Evangelho, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Evangelho quer dizer boas novas. Você está compreendendo? Está entendendo? Não é tormento, não é terror, é vida, paz. Jesus falou assim, ó, tudo está dentro do coração do homem. Você está compreendendo? Quem é de Deus é livre. O filho permanece na presença do Pai. O escravo, ele é simplesmente apenas um escravo. Tenha sua mente esclarecida, os seus olhos iluminados. Um grande e forte abraço a todos. Vamos em frente. Até a próxima oportunidade.